É isso aí, quantos estão felizes de estar na casa, de estar em família, amém? Então olha para alguém do seu lado agora e elogia essa pessoa, elogia algo dessa pessoa, dá um sorriso maravilhoso. Procura outra pessoa para elogiar também, elogia a pessoa. E é muito bom, amém? O reino de Deus, a justiça de Cristo em nós, a graça, o amor, é muito bom nós podemos viver essa alegria, essa paz tão maravilhosa. E esta manhã eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado em meu coração, e eu vou chamar isso de da água para o vinho. E nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus, mas antes eu sinto de compartilhar algo que essa semana o Espírito Santo estava falando comigo, mas eu sentia como se talvez alguns de nós, ou muitos de nós até mesmo, estivéssemos passando por um momento em que nós não estávamos nos sentindo como que aceitos por Deus. E eu sentia até mesmo talvez a tristeza, sabe? Como se nós falássemos, nossa, eu quero tanto estar em Deus, eu quero tanto ouvir a Deus, receber o amor de Deus, mas eu me sinto tão longe, eu me sinto tão mal. E eu via pessoas sendo até mesmo escravizadas em pensamento por mentiras do inimigo, sobre a maneira como Deus nos olhava. Sabe, eu senti alguns de nós caminhando durante essa semana, não conseguindo até mesmo orar, não conseguindo ler a Bíblia, não conseguindo viver em comunhão com o Pai, porque simplesmente sentiam que não estavam fazendo o suficiente ou sendo o suficiente. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e ele me lembrou do texto de 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler rapidamente, não precisa abrir, do versículo 4 ao 8, e o texto está falando sobre o amor, e a palavra diz que Deus é amor. Sabe, o Espírito Santo começou a me lembrar, a me lembrar desse texto, mas ele me fez conseguir enxergar algo. Pensa comigo, uma criança em um espaço maravilhoso, cheio de brinquedos, cheio de coisa para ela poder fazer. Só que quando ela entra ali naquele lugar, alguém olha para ela e fala: qualquer coisa que você brincar aqui, você vai estar me ofendendo, você não pode brincar de nada. O que vai acontecer? Começa a pensar nessa criança olhando para os brinquedos, e todas as crianças se rindo, e elas estão lá se divertindo e correndo, mas ela tem o desejo de fazer isso, mas ela começa a se sentir mal, condenada por algo que ela ouviu. Só que de fato aquele era um espaço para isso, e de fato aquilo que aquela pessoa disse para essa criança é uma mentira, mas o problema foi que a criança acreditou. E ela agora está num lugar totalmente divertido, em um lugar maravilhoso, em um lugar cheio de aventura, e tudo aquilo que ela queria era isso, mas por causa daquilo que ela ouviu, ela agora não consegue desfrutar desse lugar, e ela agora se sente presa. Ela olha, ela fala: caramba, parece ser tão bom, mas eu não consigo. Parece ser tão gostoso, mas acho que não é para mim. Parece que aquela criança ali sabe descer nesse escorregador como ninguém, mas eu me sinto mal. Só que de repente o pai daquela criança olha, ela está ali parada, triste, todo mundo correndo, e o pai sabe que aquela é uma criança agitada. E ele olha para ela, e ele vem do lado dela, e ele fala: o que aconteceu? E aí a criança até com vergonha de dizer o que aconteceu, mas ela acaba soltando: me falaram que se eu brincar, eu vou estar ofendendo alguém. E esse pai olha no olho dessa criança, e esse pai para essa criança é tudo que ela tem, é tudo que ela confia. É o pai que diz as coisas que faz ela se sentir segura, e ele fala assim: não, você não vai ofender, eu te trouxe aqui, eu te protejo, eu estou dizendo, vai e brinca, pode brincar. E de repente essa criança acredita na voz desse pai, e ela vai brincar. Mas no momento em que ela sobe e desce o escorregador, quando ela está lá embaixo, aquele cara que disse uma mentira para ela, está olhando para ela com uma cara feia. E agora ela entra num lugar onde ela volta a acreditar na mentira de novo. Então ela até está brincando, mas ela está brincando triste. E o que o Senhor colocou no meu coração em relação a 1 Coríntios 13, é que a palavra diz que Deus é amor. E tudo que está falando sobre o amor nesse capítulo está falando sobre Deus. E de fato a nossa vida muitas vezes acontece como essa criança nesse playground, ou nesse lugar de brincadeira. Deus nos deu a vida para desfrutarmos dela em Cristo Jesus. Deus nos deu a vida para vivermos uma vida plena em amor, em verdade, para vivermos uma vida plena em alegria, em liberdade.
E de fato, o inimigo não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Satanás não pode destruir nada em nós, porque nós estamos lavados pelo sangue. Mas o que ele pode fazer? Ele pode mentir. E se nós acreditarmos na mentira, nós não vamos usufruir da liberdade que o nosso Pai nos deu. E se nós acreditarmos na mentira, nós não vamos aproveitar a herança que é nossa por direito, porque somos filhos. E olha o que 1 Coríntios 13 fala: o amor é paciente, Deus é paciente, o amor é bondoso, Deus é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha que incrível esse versículo. O amor se alegra com a verdade. Agora, o que é a verdade? Jesus Cristo, certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra diz que Deus se alegra com Cristo. Agora, a oração de Jesus em João capítulo 17, o que Jesus fala? Deus, obrigado porque eu sou um com você e eles são um comigo. Então pensa aqui, se Jesus está falando que nós somos um com Ele, quem olha para nós, olha para Cristo. Faz sentido? Então, se 1 Coríntios diz que o amor se alegra na verdade, com a verdade, e nós somos feitos um com a verdade, a palavra está nos dizendo que Deus está alegre com a sua vida. Quando nós estamos lavados pelo sangue, Deus se alegra conosco, pelo simples fato de sermos unidos com a verdade, porque agora que nos tornamos um com Cristo, aquilo que Cristo merece, nós passamos a merecer, não porque nós em nós mesmos temos mérito algum, mas porque Cristo tem mérito nele, e nós fomos unificados a Cristo. Sabe qual que é o melhor exemplo para entender ser feito um? É pegar um copo de água quente, melhor, uma xícara com um negocinho de chá, e você derramar água quente. Se você derramasse a água sem o chá, ela seria só água, mas agora quando você olha para a água, o que você vê? Os dois. É impossível você separar o chá da água depois que eles foram unificados. Por quê? Porque agora é tudo a mesma coisa, não dá para filtrar o chá e tirar a cor do líquido, já era, é uma coisa só. Então nós fomos unificados em Cristo Jesus, e eu quero te animar com isso, te encorajar, porque a única maneira de nós vivermos uma vida pesada, triste, difícil, é quando a mentira está falando mais forte que a verdade. E nós nos esquecemos do que Deus pensa sobre nós, porque de fato quando estamos em Cristo, os pensamentos de Deus são mais altos que os céus. Então, pense em alguém que gosta muito de você, o que essa pessoa falaria sobre você? Deus fala mais alto que essa pessoa. E o que acontece? Quando a gente está nesse playground, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é aventureiro, ele é feliz. Só que sempre o inimigo vai tentar mentir para que você não aproveite, para que você se escravize a algo que não é verdade, para que você se sinta preso a algo que não te prende mais, porque se estamos unidos a Cristo, Cristo é a liberdade, então nada mais pode nos segurar. Você não está preso em mais nada, porque Cristo te libertou, é nele que nós confiamos, não no que nós vemos ou fazemos, mas naquilo que Ele fez e que Ele é. E eu quero te encorajar, porque se de repente nos pegamos presos a um sentimento de eu sou ruim, eu sou muito ruim, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo, está tudo errado. Nós precisamos lembrar que isso é mentira do inimigo, e que na verdade o que Deus está falando não é isso. Olha que incrível como o texto termina. Aqui, versículo 7, tudo sofre, Cristo sofreu para que nós tivéssemos vida em abundância. Tudo crê. Talvez eu e você possamos olhar e falar, nossa, não vai dar certo. Cristo crê que vai dar certo, e já deu certo, porque se Ele fala que deu certo, deu certo. Cristo crê, a terra era sem forma e vazia, mas Deus viu luz, uma terra boa, seres humanos maravilhosos, e é por isso que no final de tudo, Ele olha e fala, isso é bom, porque é criação dEle. Ele olha para você no final e Ele fala, isso é bom, porque você é criação dEle, porque você foi unificado com Cristo Jesus. Tudo espera. A gente pode olhar e falar, caraca, agora não tem mais jeito, nossa, aí eu errei demais, aí eu fui muito longe, aí eu fiz coisa,
tudo Ele espera, Ele sabe que vai dar certo. Pode estar tempestade rolando, mas o amor espera porque Ele sabe que o fim disso é chegar do outro lado. Tudo suporta. Ah não, mas isso não vai dar, Deus não vai me aguentar, é muita coisa, nossa não, eu precisava estar com as minhas mãos limpas antes de me aproximar. Não, Ele está te suportando, e assim Ele está transformando, transportando. A palavra diz, estávamos em um reino de trevas, o que significa que éramos dominados por pensamentos que não são conforme o reino da luz. Mas o que Cristo faz? Ele não melhora trevas, Ele tira a gente das trevas, e Ele nos recoloca agora no reino da luz, e a partir daqui nós somos luz. É por isso que Jesus fala, vocês são sal da terra e luz do mundo. Cara, olha que incrível, Deus nos amou a tal ponto, que Ele nos confiou aquilo que Ele é, porque Cristo é a luz dos homens, mas agora Ele fala, vocês são a luz para o mundo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. O que significa Cristo em nós? É o chá. Eu estou unificado, então quem olha para mim, olha para Cristo, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eis que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Eu quero te encorajar, e eu quero te dar, até mesmo, se eu poderia dizer, um conselho talvez. Sabe essas semanas que você se sente mal, que você se sente longe de Deus, que você fala, não dá para eu orar, parece que a preguiça aumenta, a ira aumenta, a inveja aumenta, a comparação aumenta. Sabe semanas como essa, ou dias como esse? A única coisa que nós temos que fazer é o que Lamentações fala, eu trago à memória o que dá esperança. Sabe como que a gente faz isso? É nós pegarmos tudo que Deus fala sobre nós, olharmos para nós e declararmos isso sobre a nossa vida. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me ama. Quem poderá condenar-nos, se foi Deus quem nos justifica? Quem fará alguma acusação contra nós, se foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou? O que nos separará do amor de Deus? Será morte ou tribulação? Sabe, nós começamos a declarar, então nós passamos a lembrar, peraí, meu pai disse que ele me trouxe aqui para aproveitar esse parquinho, então eu não vou viver com medo, então eu não vou viver me sentindo mal. Eu quero te encorajar com isso, eu sinto que isso é para muitos de nós. Nós não nos amoldamos ao padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? O padrão da mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Qual que é o padrão de Cristo? A verdade. Agora, a verdade ela é boa, certo? A verdade não fala nada de ruim, a verdade não fala nada de mal, a verdade não fala que algo é podre, a verdade é boa, o que significa que você é bom em Cristo Jesus, que significa que você foi feito novo em Cristo Jesus, amém? Todo mundo feliz? O Evangelho nos alegra, certo? É muito gostoso. Então vamos abrir Salmo capítulo 24. Esse é um Salmo de Davi, bem famoso, e nós estamos falando então, nós vamos falar sobre a transformação de água para o vinho, e eu quero ir um pouco a fundo no que eu creio que isso significa para nós essa manhã. E a palavra no Salmo 24, versículo 1 ao versículo 5, a palavra diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nós vivemos no mundo? Sim, nós somos do Senhor, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Agora, versículo 3, Davi faz uma pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E aí, lendo esse versículo, eu pensei, sem Jesus Cristo, quem pode subir ao monte santo do Senhor? Sem o sangue de Jesus, quem pode entrar no lugar santo? E certamente ninguém. Ninguém pode subir ao monte santo, mesmo que eu tenha a minha vida inteira feita todas as coisas boas. Se eu nasci do pecado e eu não fui feito um com Cristo, eu não posso subir no monte do Senhor, porque o monte é um lugar santo. Deus não compactua com o pecado, significa que quem pode estar lá em cima? Somente quem é santo. Então, sem Jesus Cristo é impossível que entremos, que vivamos em cima do monte. É por isso que no Antigo Testamento existia um véu que separava o lugar da presença de Deus do resto, porque aquele lugar era como se o resto ali não tivesse aquela presença de Deus, só naquele lugar. Então por isso que naquela época eles entravam na presença de Deus, eles tinham que entrar, eles estavam fora e entravam, mas aquilo acontecia uma vez só ao ano, era somente o sumo sacerdote, porque aquele era um lugar santo.
Agora vamos ler rapidamente Hebreus capítulo 10, olha que incrível, o versículo 10 até o versículo 15. Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao 15. Diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, qual vontade? A morte e ressurreição de Cristo Jesus, fomos santificados. Vamos ler esse texto de novo. Okay, podemos ler aqui, os santificados a gente fala junto com veemência. Pelo cumprimento dessa vontade, morte e ressurreição de Cristo Jesus, fomos santificados. Olha que Bíblia incrível que nós temos em nossas mãos. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Quantos sacrifícios? Um. Foi um sacrifício para sempre. E agora nós somos santos. Então, se nós pegarmos a pergunta que Davi fez antes de Jesus vir para a terra: quem pode subir ao monte? Quem pode entrar no lugar santo? Hebreus responde: todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são santos. É por isso que o véu foi rasgado, agora não há separação. É por isso que nós não entramos mais na presença de Deus, mas nós vivemos com Deus todos os dias, a todo momento da nossa vida. É por isso que não há mais condenação em nós, porque não há condenação em Cristo Jesus, e nós estamos unificados. É por isso que agora a nossa vida, ela resplandece a Cristo, porque nós temos a natureza de Deus. Porque santidade não é um atributo de Deus. Da mesma forma que paz não é um atributo de Deus, da mesma forma que a alegria não é um atributo de Deus, o amor não é um atributo de Deus, a santidade é a natureza de Deus. Deus é santo, não tem santidade. Deus é alegre, não tem alegria. Deus é o amor, não tem amor. Isso é quem Ele é. Então, se Deus nos tornou santo, significa uma coisa: Deus nos deu a sua natureza. Gente, olha que incrível que Cristo, o presente de Cristo a nós. Cristo não nos deixou vários livros para a gente pensar: caraca, isso sim, isso não. Cristo nos deixou a sua natureza. Sabe, hoje, respondendo a pergunta de Davi: quem poderá subir ao monte do Senhor? Todos nós que estamos em Cristo Jesus, já estamos lá. A gente não vai subir, a gente já vive lá em cima, todo dia, toda hora. É por isso que no Monte da Transfiguração nós vemos ali Moisés, Elias e Jesus. Eles vivem no lugar santo, eles não se achegam a um lugar santo. Sabe por quê? E aí Deus começa a ser bem uau com a gente, porque agora Ele fala que nós somos o templo do Espírito. Deus habita em algum lugar que não é santo? Então Deus nos santificou e agora Ele habita em nós. Gente, quando a gente lê Romanos e a gente vê a Bíblia falando que é o Espírito de Deus, que sabe todos os pensamentos de Deus, Ele que está conosco, significa que Deus está nos revelando a sua mente. É por isso que 1 Coríntios 2,16, eu não sei se é esse versículo, mas acho que é, diz que nós temos a mente de Cristo, porque agora nós somos um com Ele. Sabe quando você casa, você se torna um com a sua esposa, ou seu marido? Acontece que tem dias que você olha e já sabe o que a pessoa pensa. Você olha e já sabe o que ela quer. Quer ovo no café da manhã, vou fazer. Por quê? Porque você é um, você conhece, você está junto. É isso que Deus está nos chamando. Ele está falando assim: ei, antigamente nós vimos várias regras, e isso matou muita gente, vocês não conseguiram cumpri-las. Então sabe o que eu vou fazer? Eu agora vou dar a minha natureza, porque esse é o único jeito de viver isso. E agora vocês são chamados para estar comigo, não viver para mim, mas viver em mim. E aí o que acontece é a mesma coisa do casamento. Você já sabe, você olha e já sabe o que Deus pensa. Você olha e já sabe o que Deus sente. Sabe aquele olhar, principalmente para os maridos, que você fala alguma coisa, a tua esposa já te olha e você já fica: droga, falei coisa errada. Aqui no palco acontece direto. É isso, nós olhamos aos olhos de Deus e nós já sabemos o que está no coração de Deus, porque somos feitos um com Ele e vivemos em Deus. Continuando o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 11, diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Versículo 12, olha que incrível. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
Cristo está assentado nas regiões celestiais. Se nós estamos em Cristo, aonde nós estamos? Assentado nas regiões celestiais. É por isso que nós não vamos subir, nós já estamos lá em cima com Ele. E sabe por que isso pode parecer um pouco estranho de ouvir, mas totalmente necessário para nós entendermos? Porque quando eu acho que eu preciso subir, um momento eu vou cansar de subir esse monte. Uma hora eu não vou querer estar lá em cima, não vou querer subir porque o monte é alto. Porque é difícil de chegar até lá, porque eu tenho que trazer o sacrifício e eu não aguento mais, eu não consigo. E aí eu vou olhar para outras pessoas e falar, caramba, todo mundo consegue tanto, mas eu não. E eu começo a me comparar, eu começo a me julgar, e o que isso faz comigo? Começa a me afastar de estar em Cristo Jesus, de estar em relacionamento, porque eu acredito que Deus não está satisfeito comigo. Só que agora, se eu entendo que eu já estou lá em cima, eu não preciso subir para chegar, eu estou vivendo com Deus, e todo dia eu me relaciono com Ele por viver o meu relacionamento com Deus agora, no momento que eu durmo, no momento que eu acordo, no momento que eu como, que eu tomo banho, no momento que eu tropeço, Ele ri comigo, Ele me levanta, porque agora nós fomos feitos um. Essa verdade é incrível, porque Cristo, sabendo que nós não poderíamos nos achegar até Deus, trouxe Deus até nós e falou, agora viva junto comigo. Por isso que João 15 diz que eu sou a videira verdadeira e nós somos ramos, nós estamos nele, já estamos. O fruto vem por vir, o fruto uma hora vem, mas qual que é o nosso trabalho? Crer e permanecer. João 6, perguntam para Jesus, que obras o Pai deseja? Que creiam em mim, porque de crer em Cristo, o resto acontece. Sabe, olha que interessante, Ana e Eucana. Eucana era mulher de quem mesmo? Quem que é a outra mulher? Melina. Penina, eu esqueci. Penina e Ana, ok, Eucana era o cara, parece um nome feminino. Ok, Penina e Ana. O que acontece? Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Penina não era amada, Ana era amada. E sabe o que eu vejo aqui que é uma forma forte para a gente ver? É que os filhos podem representar frutos. Nós vemos Penina, uma mulher cheia de frutos, mas por não se sentir amada, era totalmente infeliz e perseguia Ana. Agora nós vemos Ana, uma mulher aparentemente sem frutos nenhum, mas ela era totalmente amada, por isso ela vivia lá orando, falando com Deus, vivendo em Deus. No final, o que nos importa? Entendermos que somos plenamente amados por Ele. Isso é suficiente. Porque como um galho produz fruto por estar na árvore, nós vamos viver os frutos da santidade de Deus em nós, por simplesmente termos fé em Cristo Jesus e na sua obra concluída na cruz. Isso é incrível. É por isso que Efésios diz, o fruto do Espírito. É um fruto, somente. Então não é assim, eu já tenho o fruto do amor, mas eu preciso do fruto da paz. Não, meu caro, quero te encorajar a algo. Se você está em Cristo, você tem todos os frutos, basta crer para ver. Todo o fruto, acabei de falar, frutos, você tem o fruto, basta nós crermos e então nós veremos. Primeiro vem a fé, foi assim com o mundo, primeiro Deus creu, depois Deus falou, por último Deus viu. Então, primeiro nós cremos, caraca, eu fui feito um com Cristo, eu sou santo, quer dizer que o fruto do Espírito é certo na minha vida. Agora eu vou declarar essa verdade sobre a minha vida e sobre a minha realidade, e agora eu vou ver essa verdade vindo à tona, porque quem pode subir o monte do Senhor? Nós estamos lá em cima, amém? E o Salmo continua, voltamos ao Salmo 24, o Salmo continua dizendo, nós lemos até o versículo 5, abrindo aqui, nós lemos até o versículo 3, aí o versículo 4 diz assim, aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, resumindo, todos nós que cremos em Cristo Jesus, fomos feitos limpos nele, ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha que incrível, Deus já estava revelando desde Davi, que nós seríamos a sua justiça na terra, a partir de Cristo Jesus. Sabe o que significa sermos a justiça de Deus na terra? É que por onde nós estarmos, as pessoas, por estarem ao nosso lado, conhecerão como Deus é bom e justo. Elas vão te maltratar, você vai responder em amor, elas vão falar, caraca, essa é a justiça de Deus?
Elas vão vir e vão te apunhalar pelas costas, passar a perna, e você vai responder em generosidade e graça. Elas vão falar: caramba, é assim que Deus responde a mim? Elas vão estar precisando de dinheiro e vão ver uma pessoa que não se amolda ao dinheiro e vão falar: caramba, então é assim que Deus vive. Porque nós fomos feitos a justiça de Deus, fomos revestidos de justiça, que é Cristo Jesus, e todos que se achegarem a nós, porque Deus falou que somos a luz do mundo e o sal da terra, conhecerão a Cristo. Sabe por que isso é incrível de nós entendermos? Porque de novo volta a um lugar de relacionamento. Quando as pessoas hoje conversam comigo, querendo ou não, elas estão conversando com a Rafa, minha esposa, porque muito do que eu falo, do que eu sou, tem ela, e vice-versa. Quando as pessoas conversarem com você, estarão conversando com Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus, amém? Então, nós entendemos que o que Deus fez em nós hoje, o que nós podemos viver hoje, é um lugar de estar nele. Não é mais uma vida para Deus, em que eu dou coisas a Deus, mas é uma vida em Deus, que Ele me deu tudo e por isso eu faço, e por isso eu ajo, e por isso eu falo. E aí Deus começou a me perguntar algo: Ti, em que você confia? Em que nós confiamos? E aí eu lembrei de um exemplo. Nós há pouco tempo viajamos pelo DV College, fizemos uma viagem missionária a Rio de Janeiro, Londres e Paris, e quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi alugar um carro, e chegando lá na locadora, você tem que deixar um calção, né, no cartão de crédito. Só que acontecia, naquela locadora em si, tinha que ter um cartão de crédito no nome de quem ia dirigir o carro, e estava no meu nome, e eu não tenho cartão de crédito. E chegou ali, e a gente tentando conversar, ele falou: não dá, era um calção de, acho que R$1.500, R$2.000, eu não lembro. Ele falou: não, a gente não pode alugar, não vamos alugar. E eles não alugaram um carro para nós, a gente teve que sair dali. E eu comecei a pensar: pera, o que é isso? Eles não nos deram algo, porque eles não teriam aonde confiar. Porque o calção, né, se você aluga um apartamento, um carro, o calção é assim: deu algum erro, esse cara não vai pagar, então nós temos aqui um dinheiro, nós temos uma coisa que paga, nós podemos pegar algo que vai nos dar uma certa garantia. Então, neste caso, a confiança deles está nisso. E aí Deus começou a me falar: em qual preço está a sua confiança? Será que você confia no preço que você pode pagar para ter algo? Será que você começou a confiar na sua obediência para receber algo de Deus? Será que eu comecei a confiar agora no quanto eu vou fazer para Deus, para que Deus possa fazer para mim? Ou será que eu estou confiando no sangue de Jesus, que me torna plenamente herdeiro nele? Não somente isso, mas que me torna um com ele. E Deus começou a falar: Tia, aonde nós temos confiado? Temos confiado em Cristo Jesus e somente nele, para que vindo dele nós vivamos a vida. Sabe, isso é forte, porque quando a nossa confiança está em algo, no final as nossas ações dependem daquilo. Aquele cara não quis alugar o carro porque não teria onde confiar. E nós poderíamos roubar o carro, nós poderíamos bater o carro e não pagar. Agora, quando nós confiamos que o preço inteiramente foi pago, sabe o que é isso? É chegar na locadora e o preço já está pago, mas não só isso, tem milhares de carros para você escolher o que você quiser. Porque ele não só pagou, mas agora ele te deu ainda mais. E certamente nós entendemos que não é sobre bens materiais também, mas não é sobre isso, é sobre vida abundante. O reino de Deus é o quê? Não é comida nem bebida. Sabe qual que é a referência disso? Em Hebreus nós sabemos que os sacrifícios eram comida e bebida. Ele está falando assim: o reino de Deus não é sobre viver sacrificando, porque já teve um sacrifício. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. É aquilo que você tem por crer em mim. A única forma de vivermos a justiça, a paz e a alegria na terra é em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a justiça, a paz e a alegria. Todos que estão em mim nunca terão falta. Não estou dizendo que não passaremos por coisas, mas em meio a tudo isso, a paz, a alegria e a justiça estará em nós, porque nós estamos nele. Amém? E eu quero te encorajar com isso, porque isso é para todos nós, porque isso não é algo além, porque isso não é algo difícil, é simplesmente crermos que Jesus Cristo é. Simplesmente cremos que Ele fez tudo para que nós sejamos nele. Simplesmente cremos que Ele nos libertou para a liberdade. E se está difícil, então a gente faz aquilo. Declara as verdades de Deus sobre nós. Eu trago à memória o que me dá esperança. O texto de João, capítulo 2, vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus então. Nós não vamos ler todos os versículos do primeiro milagre, mas eu quero ler alguns somente. Mas ocorre tudo do versículo 1 ao versículo 11.
E existe um princípio no estudo teológico da primeira menção. Toda vez que algo é mencionado a primeira vez na Bíblia, você toma aquilo por base para estudar as outras vezes que forem mencionadas a mesma coisa. E aqui nós vemos o primeiro milagre de Jesus. Então é a primeira menção de Jesus fazendo um milagre. E isso é importante nós entendermos, porque eu creio que a mensagem que ele estava dando através desse milagre é a mensagem que ele vai dar em todos os milagres. E olha que incrível. Então Jesus está num casamento, seus discípulos estão ali, a sua mãe está ali, está no início do seu ministério. E o versículo 3 vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então a primeira coisa que nós vemos é que aquilo que eles fizeram para o casamento dar certo foi insuficiente. Não deu certo, uma hora acabou. O mestre Sala era o cerimonialista da época. Ele provava os vinhos antes, ele via todas as coisas, ele arrumava o lugar, era ele que preparava tudo. Então tudo o que ele fez não foi suficiente para que a festa desse certo. E talvez chegue um momento na nossa vida que nós nos encontramos como esse casamento. Parece que foi insuficiente. Parece que nós nos pegamos num lugar onde está faltando algo que não poderia faltar. Parece que nós nos pegamos num lugar onde eu não consigo mais caminhar, porque eu não tenho mais perspectiva, porque parece que eu não tenho mais esperança, porque eu acho que eu não estou entendendo mais nada, então como que eu vou fazer algo? E nós estamos num lugar de insuficiência. E olha como que Jesus reage a isso. Vamos para o versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa, mestre Sala, provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Então naquele momento, pensa que ele era o cerimonialista, ele que estava cuidando de tudo. Naquele momento ele teve a oportunidade de ter inveja e ficar muito bravo. Ué, como assim alguém está trazendo algo que eu não sei? O que é isso aí? Não, eu que organizei tudo isso aqui, tem que ser do meu jeito. Está tudo sob controle. Mas, vamos ver a reação dele. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, olha a reação dele: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Então olha que incrível, ele fica surpreendido, ele fala: caramba, o melhor vinho veio agora. Eu quero rapidamente ver 2 símbolos desse momento: a água e o vinho. E o texto diz que aquela água era usada para purificações cerimoniais. Está fazendo referência, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, a Hebreus 9, versículo 9 e 10. Diz: isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança. Então, aquela água, ela era usada para purificar as mãos de quem iria oferecer o sacrifício. Em outras palavras, era aquilo que habilitava as pessoas de fazer algo a Deus. Era aquilo que faziam as pessoas se sentirem bem, até mesmo consigo mesmas. Mas a palavra diz que não tinha o poder de limpar a consciência. Essa água aqui representa então todas as boas obras que as pessoas poderiam fazer a partir de si mesmas. Jesus pega algo que representa aquilo que purificava as mãos. O que significa? Aparente pureza, mas não transformava as mãos, porque elas voltariam a se sujar e elas precisariam ser lavadas de novo. Essa água então que Jesus utiliza para fazer um milagre, era a água representando tudo aquilo que depende de nós para Deus. Agora, o que Deus faz com essa água? Ele pega e ele transforma essa água em vinho. Só que o que é incrível é que o mestre Sala que prova o vinho, ele fala: peraí, sempre o primeiro vinho é melhor, mas você deixou o melhor para o final. E em Hebreus, nós vamos ler depois, mas em Hebreus capítulo 8, a palavra diz que a nova aliança é superior à aliança antiga. O último vinho é melhor.
E o que esse vinho representa? Representa o sangue de Jesus. E aí eu pensei sobre 4 coisas que o vinho faz com uma pessoa. 4 ou 3, vamos ver se eu vou lembrar as 4. 1, deixa a pessoa mais ousada. Né? A pessoa fica, quando a pessoa bebe, ela fica mais ousada, ela fala o que ela talvez não falaria. 2, quebra algumas barreiras, alguns limites, está conectado com isso, de medo e inseguranças, que talvez aquela pessoa tinha. 3, aquela pessoa fica mais alegre. 4, aquela pessoa muda a maneira de andar. Ela não consegue andar como ela andava, ela perde o equilíbrio. Agora, se o vinho representa o sangue de Jesus, e Jesus está transformando aquilo que dependia das pessoas fazer, para poder entrar num lugar santo, e transformando em vinho, o que significa isso? Jesus está dizendo, a nova aliança transforma você por inteiro. E você não tem mais controle. E o que acontece agora? Aqueles medos que te paralisavam, caem. Você passa a se tornar uma pessoa ousada. A alegria é certa. E no final, como você andava, você não consegue andar mais. Você pode até forçar, mas não dá. Por quê? Porque o controle do vinho sobre a pessoa transforma tudo. E Jesus assim estava dizendo, a nova aliança não é sobre Adão, a natureza pecaminosa de Adão, tentar fazer algo para que Deus se agrade, mas é entendendo que isso nunca aconteceria, dar uma nova natureza, e agora aquilo que era água não existe mais, só existe o vinho, e agora a partir dessa nova natureza, é impossível não viver como Ele. É impossível não pensar como Ele. É impossível não agir como Deus. Sabe, Efésios 5:18 fala, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra enchei-vos no original significa, sejam completados, fiquem completados, seja completo. O que significa que em cada parte, cada área, não há mais o velho homem, mas tudo se fez novo, em todas as áreas da minha vida. Então a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de andar agora, não sou mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. Então essa primeira menção do milagre de Cristo, é sobre Jesus mostrando a nós, que agora não existe mais uma maneira de viver para Deus, mas agora nós vivemos em Deus. Significa que todos os milagres de Jesus na Bíblia, Ele está nos dizendo, eu te dei uma nova natureza. Eu te fiz novo, eis que as coisas velhas já se passaram, é impossível aperfeiçoar aquilo que está caído, então eu te dei uma natureza perfeita, que está nos céus, e agora eu te coloco em cima do monte, e nós nos tornamos pessoas de mãos limpas e coração puro, não porque nós podemos fazer isso, mas porque Ele fez isso em nós, e conforme eu creio, eu vivo. É muito prático. Vamos dizer que eu pego essa cadeira preta e coloco aqui no palco. Só que eu olho para ela e eu não acredito que ela vai me segurar. Ela parece muito fraquinha para mim. Não vai dar certo, não vai dar certo. O que vai acontecer? Eu não vou sentar. Ela deixou de ser uma cadeira? Não. Ela deixou de ser um lugar para eu sentar? Não. Ela deixou de ser algo que me segurava? Não. Mas por eu não acreditar, eu não vivi. E por não viver, eu vou falar, não, essa cadeira não funciona. Acontece igual. Quando Deus nos chama de santos, perfeitos e puros, eu posso olhar e falar, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não é confiável. Mas quando eu sento, eu vejo, caramba, é tudo verdade, tudo isso é bom demais. E a partir daí a minha vida reflete a minha crença. Tudo que eu vou viver vai refletir o que eu creio, amém? Amém. Se o pianinho puder subir. Sobe piano. Esse Maikito, hein, meu Deus. Casado, boa. Com Cristo. E com a Vanessa, certamente. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que significa viver no vinho novo? Qual que é o significado desta nova natureza? Qual que é o significado do vinho novo em nós? Se agora nós não somos mais da natureza da água, que precisa ficar se purificando toda hora, que precisa ficar fazendo algo para ser aceito toda hora, mas agora nós somos do vinho, nós recebemos uma nova natureza, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver. O que significa isso? E Deus nos levou para 1 Coríntios 6:12. E Paulo diz assim neste versículo, 1 Coríntios 6:12 diz, tudo me é lícito, em outras palavras, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha isso, eu vou ler esse texto de novo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
Gente, olha que incrível, para nós entendermos esse texto, eu quero trazer um exemplo do casamento. Eu vou dar o meu exemplo, eu casei com a Rafa. O meu casamento com a Rafa não é feito de eu viver dizendo não para outras meninas. O meu casamento com a Rafa não é feito de eu querendo estar em algum lugar e falar, não posso. O meu casamento com a Rafa não é feito de andar na rua e falar, nossa, não acredito, meu Deus. O meu casamento com a Rafa não é feito de, Rafa, você é linda, vou lá para esse lugar. O meu casamento com a Rafa não é feito de, nossa amor, olha, te trouxe esse chocolate, olha que legal, parabéns, e fico longe. O meu casamento com a Rafa não é feito no nosso quarto, um momento só, uma noite. O meu casamento com a Rafa, eu não preciso dizer não para nenhuma outra menina, sabe por quê? Porque elas nem existem. Porque para mim só existe a Rafa. O meu casamento com a Rafa não é um casamento regado a nãos, é um casamento apaixonado por um sim perfeito. E por causa que eu estou olhando para ela, outras coisas não podem me atrair, porque ela é o que me atrai, porque eu estou satisfeito. Se eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada para me saciar. Assim sendo, viver com a Rafa casado não é difícil ou penoso, mas na verdade é um prazer. E o casamento é a imagem perfeita do que esse texto está falando. Tudo me é permitido. Paulo está falando, sabe, se eu pecasse, Deus me perdoa. Se eu matasse, eu sou perdoado. Se eu fizesse isso, o sangue de Jesus é poderoso. Mas não me convém fazer isso. Por que não? Porque como eu ganhei uma nova natureza, Deus não peca. Porque eu ganhei uma natureza de Cristo, eu penso, eu ajo, eu falo como Cristo fala. E por os meus olhos estarem no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual desprezando a vergonha, assumiu a morte de cruz, as outras coisas não conseguem atrair meus olhos, porque eles estão muito ocupados olhando para Jesus. As outras coisas não podem atrair o meu coração, porque eu estou muito ocupado com Jesus, eu estou vivendo nele, eu sou um com ele, então tudo me é permitido. Paulo está dizendo, se eu quisesse não abrir igreja nenhuma, Deus não ia me condenar. Se eu fizesse tal coisa, Deus não ia me condenar. A palavra diz isso, Jesus fala isso para a mulher pega em adultério, eu não te condeno. Se eu fizesse tal. Só que a vida com Deus, aí nós ligamos a Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Paulo fala assim, não vivam de não toque, não manuseie, não faça, não beba, porque tudo isso tem cara de santo, mas se desgasta com o tempo e não pode refrear os desejos sensuais da carne. Colossenses 2, do 20 ao 23. Só que daí o 3 fala assim, antes pensai nas coisas do alto, pois vocês estão escondidos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando. A vida com Deus não é sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer. A vida com Deus não é uma lista de regras. A vida com Deus não é sobre obediência. A vida com Deus é sobre Jesus Cristo. E eu estou nele, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque o que me convém é o que convém a Cristo. Porque se eu tenho a natureza de Jesus, eu fui feito um com ele, então me convém fazer o que ele faz. É por isso que depois nesse texto de 1 Coríntios 6, 12, mais para frente do texto, Paulo fala assim, ei, se vocês são um com Cristo, por que vocês estão levando Cristo para se deitar com uma prostituta? Porque vocês foram feitos um com ele, então onde você estiver, Cristo vai estar. Então não convém. Existem coisas que não faz sentido mais. Sabe, faz sentido um cachorro calcular 2 mais 2 é igual a 4? Não, porque a natureza dele não calcula. Mas faz sentido o ser humano calcular? Sim, porque nós calculamos. Cachorro é a natureza caída, a natureza do pecado. A natureza do pecado não pode ser igual a Deus. Romanos 8 fala, não pode se submeter, nem fazer a lei, nem pode cumprir a lei de Deus. Só que a natureza do Espírito é paz e alegria, é vida. E ela é um com Deus, então ela vive o que Deus vive. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí nós podemos nos perguntar, tá, mas então como eu vou viver isso? Eu quero, isso é maravilhoso, viver conforme a natureza de Deus e não mais a natureza de Adão caída. Mas como agora eu vivo como vinho novo todos os dias? E eu quero te encorajar com 2 versículos, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação que a Bíblia está falando o modo de vida de vocês vai seguir o modo de pensar. Sabe, se existem pecados ou coisas que te prendem, é simplesmente porque alguma coisa está na tua mente, não faz sentido com Deus. É porque alguma coisa que você acredita não é verdade. É porque alguma coisa que diz para você que deveria ser assim, na verdade é assim.
Por isso que a transformação vem de renovar a mente, porque todo dia eu escuto o que Deus fala, eu acredito no que Deus fala. É aquela criança no playground, o pai fala, pode brincar, o outro fala, eu vou ficar decepcionado. Se ela parar de escutar o pai, ela vai viver presa, e ela vai acreditar como uma verdade. Mas se todo momento ela olha para o pai, ela vê o pai feliz, vai. Se de novo ela desce o carregador olhando para o pai, vai. Se de novo ela está correndo olhando para o pai, ela nem vai mais se lembrar que aquele cara existe. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável. E aí o texto de Lamentações que eu disse, Lamentações 3, do 20 ao 23, por isso trago à memória o que me dá esperança. E aí sabe como que é o final desse texto? É que as misericórdias de Deus se renovam pela manhã. Esta é a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jeremias está falando aqui nesse livro? Ele está falando assim, ei, é por isso que todo dia eu lembro que Deus quer misericórdia e não sacrifício. É por isso que todo dia eu lembro que Deus me ama acima do que eu posso fazer para Ele. É por isso que todo dia eu lembro que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que todo dia eu me lembro que eu sou mais que vencedor, porque daí eu sei que as misericórdias dele estão sobre mim. É por isso que eu não sou consumido, não pelo que eu faço, mas por quem Ele é, mas pela misericórdia dele. E a partir daí eu vivo como Deus vive. Amém? Você pode se colocar de pé comigo?